Graça e paz, amados de Deus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão, de meditação na palavra de Deus, para sermos alimentados por essa palavra tão maravilhosa e poderosa, porque a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amados, o tema de hoje é Páscoa e ressurreição. Duas coisas que estão intimamente ligadas e muito importantes para a nossa fé, para a nossa salvação, para a doutrina cristã, para a doutrina de Deus, que a Bíblia, na voz ou na escrita do apóstolo Paulo, é a sã doutrina. Né? Existem muitas religiões, muitas doutrinas, o ser humano foi criando aí uma porção de coisas, mas que não necessariamente seja uma doutrina sadia. Né? Por isso, sã doutrina, né? Porque é a doutrina que veio e nos foi dada por Deus. Né? Eu sempre digo que a Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é uma pessoa, a Bíblia é o Verbo que, na plenitude do tempo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Jesus cumpre as Escrituras na plenitude do tempo. Vem, morre em nosso lugar e ressuscita. Morre para pagamento dos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação, para a nossa salvação. Amados, vamos falar um pouquinho de Páscoa, né? Não dá para a gente entrar com muita profundidade, mas até por conta do nosso tempo, mas acho que vale a pena pelo menos dar os endereços, né? A Páscoa ela foi instituída lá em Gênesis, no capítulo 12. Né? Foi a última praga que Deus enviou ao Egito, que havia escravizado o povo judeu, o povo hebreu, os descendentes de Abraão, tudo isso já predito, né? Já previsto por Deus. Abraão foi avisado sobre isso, né? Que a descendência dele ficaria, né, escravizada no Egito lá por 400 anos, mas depois disso seria libertado. E Deus então levanta Moisés, né, e através de Moisés então faz ali muitos sinais, prodígios, e ao mesmo tempo endurecia o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo, até que veio a última praga, que era a morte dos primogênitos. Então, tanto dos seres humanos, né, os primeiros filhos, como também as primeiras crias de todos os animais do Egito, assim por diante. Então Deus deu uma ordem lá a Moisés, né? Disse assim: peça para que o povo mate um cordeiro de 1 ano, sem defeito, um cordeiro, portanto, puro, né? E que o sangue dele fosse passado nos umbrais da porta, porque o anjo da morte viria naquela noite. E aonde o anjo da morte visse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele não entraria naquela casa. E não haveria ali morte. E aí então esse cordeiro deveria ser comido aquela noite por aquela família, cordeiro assado, então comesse da carne dele. E no dia seguinte, então, eles sairiam do Egito, seriam libertos, né? Finalmente, e para um tempo de aprendizado com Deus, aprender a viver na dependência de Deus, onde Deus lhes daria a sua santa lei, né? Santa porque é uma lei que trata completamente do amor. Em primeiro lugar, né, os 4 primeiros mandamentos: amor a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, e amor ao próximo
os últimos 6 mandamentos como a si mesmo. Então essa foi a instituição da Páscoa, e Deus disse que aquilo deveria ser repetido anualmente para memória eterna daquele momento. Mas, na verdade, Deus estava preparando um pano de fundo para dar sentido à obra que ele já havia programado. Porque Deus faz tudo de uma forma perfeita, estratégica, tudo num tempo certo, um tempo de aprendizagem, de maturidade e assim por diante. E aí então, na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho ao mundo e ele mesmo seria o Cordeiro de Deus. É interessante que a última ceia de Jesus com os seus apóstolos foi numa quinta-feira, né? Vamos usar aqui um tempo semelhante ao nosso, né? A Páscoa começava às 18 horas da quinta-feira, era assim que se contava o dia, né? Dos judeus, até às 18 horas da sexta. Então, das 18 da quinta às 18 horas da sexta-feira. Então, Jesus celebra a Páscoa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, na quinta-feira à noite, porque já era Páscoa, lá ele come a ceia com os seus discípulos, e no dia seguinte ele mesmo é o Cordeiro de Deus para uma celebração única e definitiva da Páscoa. Então, o Cordeiro de Deus, enquanto aquela ceia do dia anterior era repetida desde o tempo de Moisés, por centenas de anos, anualmente por aqueles homens, porque precisava haver aquilo constantemente, porque sangue de animal nunca teve poder de salvação, mas era uma forma didática de Deus, então, mostrar a sua obra de amor. E aí então ele mesmo se torna o sacerdote e ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos passar hoje por alguns textos da Bíblia e eu oro ao Senhor que Ele fale ao coração de vocês pelo poder da sua palavra e não da minha, porque eu não tenho o mesmo poder algum. Eu só oro ao Senhor para que a palavra dele encontre em vocês um coração como uma terra fértil, sedenta por Deus, pronta para receber a santa semente, para que ela possa então brotar, para que ela possa crescer e dar muitos frutos na sua vida e através da sua vida e para a eternidade. Amém? Amados, falando da última ceia, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim a partir do verso 23. Isso porque ele estava ali dando instruções da ceia do Senhor, né? Não era necessariamente da Páscoa, mas da ceia, que era o momento deles relembrarem aquilo que Jesus havia feito, né? Então, o verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Façam isso para lembrar de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Amém, amados?
Nós fazemos isso para lembrar que Jesus entregou o seu corpo em favor de nós, naquela cruz romana, e ele derramou o seu sangue, como o cordeiro pascal. E aquele sangue jorrou e lavou aquela cruz, aquele madeiro. A mesma forma que o sangue do cordeiro era passado nos umbrais da porta, para que o anjo da morte não tivesse poder sobre as famílias dos judeus daquela época, naquela escravidão no Egito, que representava o mundo de pecado em que nós vivíamos, mas que Cristo nos resgatou dali. E o seu sangue vertido na cruz é o nosso sinal. Cada vez que o anjo da morte, lembrando que a morte é o inimigo de Deus, é inimigo nosso. A morte não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque vê em nós o sangue que foi derramado por Jesus Cristo, o justo. Deus se fez carne, viveu uma vida pura, imaculada, e sendo ele justo, pagou por nós injustos e pecadores. Mas o sangue de Jesus está sobre nós. Fomos lavados no sangue do Cordeiro de Deus. E a morte não tem mais poder sobre nós. E da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a glória de Deus. Amados, Jesus se entregou e morreu em nosso lugar e ressuscitou. Vamos dar uma olhada em alguns textos. Vamos começar ali em Isaías, capítulo 53, versículos de 3 a 11, que diz assim: eu vou colocar os textos aqui embaixo, não sei se vão caber todos, mas pelo menos as referências estarão aqui e vocês poderão acompanhar na Bíblia de vocês. A minha é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então, uma profecia dada a Isaías 700 anos antes da vinda de Cristo. Mas Isaías, pelo Espírito Santo, já falava como se tivesse vivido aquilo que aconteceria na plenitude do tempo. Então, voltando, verso 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Amados, muitas vezes a gente, como seres humanos, passando por dificuldades, muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus está, e realmente está, em alto e sublime trono, é o Criador e dono de todas as coisas, tudo pertence a Ele, nos céus e na terra, não há nada que não esteja sob seu controle e não há impossíveis para Ele. Então a gente imagina que Deus não saiba a nossa dor, que Ele não conheça a nossa dor, que Ele não conheça as tentações pelas quais passamos, mas a verdade é que Ele conhece. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, embora três pessoas diferentes, formam um único Deus. E Jesus Cristo veio ao mundo e passou por tudo aquilo que nós passamos. Isaías já estava prevendo isso. Olha só, homem de dores, falando de Jesus, que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrimento. Mais do que nós, amados. O que Jesus sofreu é inimaginável para nós. Verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós quem? Os judeus, porque os judeus entendiam que aquele que sofria era por conta do pecado, é porque merecia o castigo de Deus. Esse era o entendimento equivocado que eles tinham, né?
Então, por isso Isaías fala isso. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E não foi pelas transgressões dele, nem pelas iniquidades dele, porque ele não cometeu. Ele foi obediente ao Pai, se fez humilde, se despiu da sua glória, como diz lá em Filipenses capítulo 2. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, que era a morte mais cruel e humilhante daquele tempo, né? Então, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia ou se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. A gente fica reclamando, murmurando por pouca coisa. Jesus Cristo foi ferido e humilhado e não tinha culpa de nada. Mesmo assim, ele não se defendeu. Ele não abriu a boca. Por quê? Porque ele estava cumprindo uma ordem de Deus. Porque ele se submeteu à vontade do Pai em favor de nós, por amor a Deus, por amor ao Pai, mas também por amor a nós. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Amados, Jesus não teve descendência. Ele foi cortado, né, da morte dos viventes. Então, se criou muitas histórias mentirosas, fábulas a respeito da descendência de Jesus com Maria Madalena. Tudo isso, amados, é uma mentira de Satanás que foi, como muitas outras, para desviar as pessoas da verdade de Deus. Então, se vocês quiserem saber o que é verdade e o que é mentira, a única maneira é comparar com a palavra de Deus. Tudo que Deus quis revelar aos seus filhos, não ao mundo. O mundo não quer saber de Deus, mas aqueles que temem a Deus, está aqui, na sua santa palavra. Que Jesus Cristo, orando ao Pai, lá em João capítulo 17, verso 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, um filho falando ao Pai em favor de nós. Então, nós, pela palavra de Deus, nós nos santificamos se a obedecemos, se a seguimos, se nela cremos. Amém? Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Ele foi designado uma sepultura com os ímpios, mas ele levantou José de uma cidade de Arimateia, que era rico, e mandou fazer ali uma sepultura nova numa rocha, e aí então com o rico ele foi sepultado, esteve com ele na morte. Por isso Isaías já estava prevendo isso. Verso 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Veja só, a Deus agradou esmagar seu filho, fazendo-o sofrer. Por quê? Porque era a única maneira que Deus, na sua sabedoria, que é muito mais alta do que a nossa, que é impossível nós entendermos, Deus deu a lei e ninguém cumpriu. Então ele falou: eu vou enviar o meu filho, eu vou entregar o meu filho.
em favor de muitos que vierem a crer nele, para que tenham vida, para que sejam purificados dos seus pecados, para que tenham suas vidas transformadas e continue a obra redentora, para que através deles muitos venham a crer e estejam comigo no meu reino eternamente. Por isso a Deus agradou esmagar seu Filho e fazê-lo sofrer em favor de nós. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, então Isaías falando aqui acerca de Cristo, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, como com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles, nossas, levará sobre si. Quando cremos em Cristo e na sua ressurreição, e por crer, por fé, nós abandonamos a nossa vida de pecado e passamos a seguir a Cristo, seguir a sua palavra, então nós somos justificados e Cristo leva naquela cruz as nossas iniquidades. Então nós somos justificados, somos tornados justos diante de Deus. E agora sim, podemos estar na sua presença. Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha mais para as nossas imperfeições e pecados, mas Ele olha e vê o sangue do seu Filho que nos lavou e nos purificou. Então a justiça que temos hoje diante de Deus não é por obra nossa, mas por obra do seu amado Filho Jesus Cristo. Amados, Pedro prega, interessante, nós vamos ver aqui os primeiros, as primeiras pregações da igreja. Está lá no livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, mas na verdade seria Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque era Deus que fazia tudo aquilo. Mas Atos capítulo 2, versículos 22 a 32, o apóstolo Pedro está pregando pela primeira vez. Ele diz assim: Israelita, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, no Salmo 116, versículos de 8 a 11, Pedro vai citar esse salmo. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Essa foi a primeira, um trecho, Depois vocês leem a pregação toda. Mas esse foi o trecho que Pedro cita
uma das profecias do Antigo Testamento e fala sobre a ressurreição de Jesus. E diz, olha, todos nós somos testemunhas, Pedro e os demais apóstolos e discípulos. E aí, vejam só, Pedro prega de novo em Atos capítulo 3, versículo 14 e 15, ele vai dizer: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino, Barrabás. Vocês mataram o autor da vida e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Amados, vejam que Pedro, os apóstolos, eles pregam Jesus e pregam a ressurreição e pregam que são testemunhas disso. E eles são testemunhas tão fiéis que não puderam mentir diante das ameaças, diante do martírio e diante da morte. Eles defenderam aquilo que eles viram, porque eles testemunharam, eles andaram com o autor da vida, com o verbo de Deus, com a palavra de Deus que se fez carne, viram Jesus, tocaram em Jesus, ou aprenderam de Jesus. Em Atos capítulo 4, Pedro prega novamente, versículos de 8 a 12, ele diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, porque Pedro e João tinham curado ali um coxo. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus, Pedro falando, este Jesus é a pedra. Vou repetir, este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, dado entre os seres humanos, pelo qual importa que sejamos salvos. É só Jesus Cristo. Interessante Pedro dizendo, Jesus é a pedra. E ele vai dizer isso de novo na sua primeira carta. E se nós olharmos, amados, lá em Mateus capítulo 16, nós vamos ver que logo depois que Pedro faz aquela declaração a Jesus Cristo diante dos demais apóstolos e discípulos, ele disse que Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro vai dizer lá, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Mateus 16, 16. E aí Jesus vai dizer assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. É o nome de Pedro, né? Simão, filho de Jonas, ou filho de João. Porque não foi carne e sangue que revelaram isto a você, mas meu Pai que está nos céus. É o Espírito Santo que revela isso ao coração do ser humano. E também o convence do pecado, da justiça e do juízo. Verso 18, também eu lhe digo que você é Pedro. Na língua original eu te digo, tu és Petrus. Petrus é fragmento de pedra, é pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra, no grego original, é Petra, que é rocha. Pedra grande, pedra inteira. Sobre esta pedra, então Pedro, então Simão, eu digo que tu és pedrinha, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E Pedro entendeu, porque ele pregou lá, esta é a pedra, Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, a igreja está estabelecida, firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E se a gente olhar mais adiante,
no verso 21, Jesus vai começar a falar sobre a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Amados, se a igreja fosse edificada sobre Pedro, como Pedro sendo a pedra, a igreja estava perdida, amados. Pedro é humano como nós, pecador, seu coração era enganoso, desesperadamente corrupto. Jesus vai continuar lá, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim dos homens. Amados, Jesus é. Então, quando Jesus disse, para Pedro, eu te digo que tu és pedrinha, e sobre esta pedra, a gente precisa entender a diferença entre esta e essa. Quando Jesus diz esta, ele está se referindo a algo perto, que é ele. Se ele estivesse dizendo que era Pedro, ele diria essa. Essa está mais distante, né? É você, essa. Não, mas não é esta. Esta pedra. Jesus Cristo. Amados, continuando. Lá em Atos capítulo 5, nós vamos ter mais uma vez Pedro e os demais apóstolos também pregando, se defendendo, na verdade, apresentando o evangelho, em toda a oportunidade que tinham, muitas vezes não numa pregação para quem queria ouvir, mas diante de uma acusação e de uma perseguição. E aqui, Atos 5, 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Eles estavam falando ali para os saduceus, fariseus, para os anciãos, para os sacerdotes. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Verso 31, Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Amados, se não houver obediência à palavra, não há Espírito Santo. Se você ainda não obedece, se você ainda não aceita a palavra de Deus e abandona todas as coisas que você acreditava e que são contrárias à palavra de Deus, é porque o Espírito Santo ainda não revelou a você, não revelou a palavra, não revelou Jesus Cristo. Você ainda não foi tocado e transformado. Portanto, ore por isso. Eu oro por vocês. Ore por si mesmos. Peça misericórdia. Ore ao Espírito Santo que revele a palavra no coração de vocês. Amados, 1 Coríntios, caminhando para o final. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 24. Agora o apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Sabe aquele acreditar, desacreditando, acredito, mas vou continuar fazendo o que eu sempre fiz? Isso é crer em vão.
Veja, se vocês retiverem a palavra tal qual os apóstolos pregaram, então vocês serão salvos. Verso 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está se referindo às profecias, ao Antigo Testamento, que anuncia de muitas formas e por muitos profetas a respeito de Cristo. Verso 5, e apareceu a Cefas, apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem, ou seja, já morreram, já adormeceram em Cristo. E é interessante a gente pensar assim, né? Aqueles que morrem com fé em Cristo simplesmente adormeceram, porque serão acordados para uma vida plena, feliz, onde não há mais choro, nem dor, nem ranger de dentes, numa eternidade com o Pai, em Cristo Jesus. Haverá, amados, segundo as Escrituras, o juízo de Deus, que é para os ímpios, para aqueles que tiveram o pior pecado que existe, da incredulidade, e por não crerem, perderam a vida eterna. Esses vão para o julgamento, juízo de Deus. Mas existem aqueles que creram em Cristo, tiveram suas vidas transformadas, andaram segundo a palavra de Deus, crendo, abundantes em obras pela fé em Cristo Jesus. Esses não vão para juízo, eles serão ressuscitados antes. Antes, na sequência, haverá o arrebatamento da igreja, dos que estiverem vivos. Estes irão para o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vão ser avaliadas as obras dos cristãos, simplesmente para que recebam o seu galardão, a sua recompensa. Alguns vão ser mais, outros menos recompensados, mas todos salvos. Todos participarão do banquete, do casamento de Cristo com a sua igreja. Jesus conta uma parábola sobre isso. Maravilhoso nós termos essa expectativa, essa convicta esperança pela fé. Amados, continuando aqui. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, o meio-irmão de Jesus, que também escreve uma carta aqui no Novo Testamento, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Porque Paulo não andou com Jesus, Paulo foi convertido depois, vendo Cristo já ressurreto. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo estava indo para Damasco com cartas dos sacerdotes para prender os cristãos. Paulo era um perseguidor, Continuando. Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A nossa pregação não tem valor nenhum,
e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está falando aqui para alguns que não acreditavam na ressurreição de Cristo. Mas ele está dizendo aqui, olha, se Cristo não ressuscitou, nós somos testemunhas falsas de Deus. Nós estamos dizendo que Deus ressuscitou a Cristo. Verso 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Olha só, amados, se Cristo não ressuscitou, vocês permanecem nos pecados de vocês, e estão mortos nos seus pecados, e estão condenados eternamente, porque sem remissão de pecados, a condenação. Vai para juízo, não vai para o tribunal de Cristo. Aí ele continua, verso 18, e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos também. Quem morreu em Cristo, na esperança da ressurreição, já era. Morreu nos pecados deles, não tem perdão. Verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos para uma vida eterna. Ele já era eterno, mas aqui ele se fez carne e morreu. E ressuscitou como sendo o primeiro, como as primícias, né? Era isso. Então, o primeiro a ser ressuscitado dos que dormem, porque todos que morreram em Cristo serão ressuscitados também. Verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, ou todos morrem, por quê? Porque Adão pecou. E o pecado dele vem sendo, vem passando de geração em geração. E assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amados, é Cristo quem nos dá a vida, o autor da vida pela fé. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, que é as primícias de Deus, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, olha só, Cristo foi o primeiro a ser ressuscitado, e agora os que são de Cristo quando ele voltar. Então, por enquanto, nós morremos e adormecemos, e esperamos a volta. E assim como a gente dorme à noite, e num piscar de olhos já é o dia seguinte, e parece que, nossa, parece que faz um segundo que eu dormi, já passaram 8 horas, né? Assim os que dormem terão a mesma sensação. Quando forem ressuscitados, terão a mesma, não importa se 1000 anos depois, 2000 anos depois, um dia depois, não importa. Vão acordar com a sensação de ter acabado de adormecer. Estão dormindo, descansando. E então, verso 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Cristo voltará e destruirá todo o mal. Então haverá ali o julgamento e tudo mais. A gente sabe que a volta de Cristo está próxima e virá como um ladrão, ou seja, sem que se espera. Não com a maldade do ladrão, mas o ladrão não avisa para vir, ele vem de repente. Cristo virá de repente. E, portanto, nós precisamos estar vigiando e orando e firmes na palavra, firmes em Cristo Jesus. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 17 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como o Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego e gentil, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amados, eu encerro aqui a nossa reflexão, que foi abundante em palavra. Palavra de Deus, Evangelho de Deus. A palavra de Deus tem poder. E é pela palavra que vem a fé, a transformação. Por isso eu oro para que o Espírito Santo use essa palavra hoje no teu coração. Se você puder, ouça mais vezes durante a semana. Permita que o Espírito Santo revele essa palavra no teu coração e que ela seja poderosa para te quebrantar, para te fazer arrepender de eventuais maus caminhos, falsas doutrinas, pecados e assim por diante. Todos nós somos imperfeitos e pecadores e carecemos da graça de Deus, da glória de Deus na nossa vida. E Ele nos ama. Ele nos enviou o seu Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, o seu Filho, que foi imolado no nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, para que a morte não tivesse poder eterno sobre nós. E Ele ressuscitou a Jesus com poder. E da mesma forma que ressuscitou a Cristo, nos ressuscitará também. E estaremos com Ele para sempre, eternamente. Amém? Senhor Deus, obrigado por Tua obra redentora, Pai. Que nós tenhamos essa consciência nesta Semana Santa, nesse momento de Páscoa, que nós entendamos, Pai, a obra que o Senhor fez para nos resgatar e para nos salvar. Pai, que a Tua palavra habite ricamente no nosso coração, que nós a busquemos todos os dias. Oremos ao Senhor e ouçamos, Pai, o Senhor falar conosco ao nosso coração. Porque o que nós mais desejamos, Pai, é estar contigo, é andar na Tua presença, no centro da Tua vontade e ter uma vida que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amados, uma semana de bênçãos. Feliz Páscoa a todos. Em nome de Jesus. E até o próximo encontro, se o Senhor permitir. Amém.